On no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, nós queremos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos mostra Deus. Ela nos mostra o mundo, ela nos mostra tudo como está hoje, como será amanhã. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a nossa luz. Ela aponta o caminho. Ela traz o caminho para nós, que é o próprio Jesus. Como é importante estarmos alinhados com a palavra de Deus. E, para isso, estamos estudando sobre o nosso Deus. Isso mesmo, os atributos de Deus. Para adorá-lo, conhecê-lo, precisamos saber quem Deus é. E no programa de hoje, conversaremos sobre esta faceta de Deus, Deus protetor. O nosso Deus é protetor. O nosso Deus protege a sua criação. Ele nos protege. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre o próprio Deus como protetor? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é aquele maravilhoso Deus que nos protege. Nós estamos aqui hoje, aqui no Brasil, numa nação livre, numa nação abençoada. Estamos livres de guerra, de bombas. Mas como estarão as pessoas nas zonas de guerra, nas zonas de conflito? Como precisam de proteção? Como precisam de um abrigo antiaéreo, antibombas, como precisam se sentir seguros, como o coração bate acelerado quando ouvem os barulhos de rajadas, de tiros, quando ouvem os sons de bombas explodindo, como ficam os corações? Como a segurança, como que a proteção é tão importante. Como nós precisamos entender quem Deus é e como Ele nos protege. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala sobre a proteção debaixo da sombra do Altíssimo. Vamos ver? Olha aí nesse lindo salmo, o Salmo 91, de 1 a 4, nós lemos assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O Senhor nos oferece esta segurança completa, absoluta naquilo que Ele faz. Quando habitamos no esconderijo de suas asas, nada poderá nos alcançar ou nos abater. É o que este salmo nos promete. E a palavra de Deus, ela veio dos lábios do próprio Deus. Ela veio do coração do próprio Senhor. Ele que a colocou aqui para nós, para podermos confiar nele. E a palavra está nos dizendo que aquele que habita, habitar é morar. Quando a gente vai morar, a gente leva tudo que tem. Quando você faz um acampamento, você vai para uma barraca, você leva só as coisas que você vai usar ali, você leva o mínimo possível para acampar. Mas onde a gente mora, a gente coloca tudo, tem tudo que nós precisamos e estamos sempre abastecendo onde nós moramos com alimento, com coisas gostosas, para nos mantermos ali. Habitar no esconderijo do Altíssimo é a gente estar com tudo, com todas as áreas do nosso ser, com tudo que temos e somos abrigados em Deus, juntinho dEle, pertinho dEle, sendo um com Ele. Então, nós vamos ver que o nosso Deus, este Deus
tão grande. É um Deus que tem todo o poder. Tem todo o poder e Ele age com total majestade. No Salmo 91, Ele disse que Ele vai nos cobrir com as suas penas, debaixo das suas asas estaremos seguros. Ele diz que vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de seta que voa de dia, de assolação que atende ao meio-dia. A gente não precisa ter medo de nada, nada, quando nós habitamos em Deus. Quando Deus está conosco 24 horas e quando nós estamos em Deus 24 horas. Vamos ver então como o Senhor tem este poder, o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra nos diz que Ele reina, que Ele está sentado num trono de glória e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Quer ver? Olha, no Salmo 93, de 1 a 4, diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o rugido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Este salmo maravilhoso nos diz que Deus reina. Reinar é ter todo o poder, toda a autoridade sobre aquela área, sobre aquela nação, sobre aquela cidade. Mas o Senhor reina sobre toda a criação. Sobre tudo que está lá no universo, sobre tudo que está aqui na Terra, sobre tudo que está à nossa frente, ainda no nosso futuro, Deus tem atuação, Deus reina, Deus manda. Não há nada nem ninguém que possa dizer, eu estou fora do poder de Deus. Deus não tem atuação na minha vida, Ele reina e Ele reina com majestade. E Ele firmou o mundo, Ele preparou a terra e diz aqui o texto, os rios levantam, as águas, a força das águas é tremenda. Recebi um vídeo lá de Moçambique, de chuvas fortíssimas que caíram neste mês de março, no início do mês, e essas chuvas fizeram grandes correntezas, grandes enxurradas, levando casas, levando pessoas. E eu vi o vídeo dos irmãos ali sendo levados pelo rio, gritando socorro, socorro. E as pessoas na margem tentando ajudar, tentando buscá-los. A força das águas. Mas a palavra nos diz que o Senhor é mais poderoso do que as grandes ondas. Nós vamos ver que o poder de Deus, junto com o seu amor, nos trazem proteção. Deus nos protege porque Ele nos ama. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 31 e 32. Se somos filhos de Deus, não há o que temer. Está escrito assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também com ele todas as coisas? O que nós podemos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Estava conversando com uma missionária que morou muitos anos no Haiti. E, infelizmente, no Haiti, nossos irmãos têm muito sincretismo, ainda acreditam muito em poder de feitiçaria, do voodoo, têm medo do voodoo. Mas estávamos conversando sobre isso, que eles precisam ser treinados na palavra de Deus. Compreender quem é o nosso Deus, o poder deste Deus tão maravilhoso. É o que está escrito aqui na palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, o que podemos temer? O que pode ser maior do que Deus?
a proteção de Deus. Este Deus protetor, este Deus maravilhoso, é o nosso Deus. Ele está conosco. Não há feitiçaria, como o próprio Senhor diz. Operando Deus, quem impedirá? Ele mesmo diz contra Israel, não vale encantamento, não vale. Pode fazer a feitiçaria que for e tudo que for, se nós estamos abrigados em Deus, estamos protegidos. O Senhor é o nosso guarda. O Salmo 121, tão maravilhoso, nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não o Senhor que precisa de poder através de feitiçaria para... Não, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele pode todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ai, que delícia saber que Deus me guarda, que Ele me protege. E se Ele me guarda, o que eu vou temer? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A palavra diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Nós sabemos que a sombra está ligada a nós, porque a sombra se projeta de nós por causa da luz. O Senhor é a nossa sombra à direita, Ele não nos deixa, a sombra não se desprega, não se desapega de nós. O Senhor está conosco. Ele é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. E o texto diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que salmo maravilhoso! Este salmo que nos mostra Deus cuidando de nós. Quando estamos andando, viajando, em casa, fora de casa, o Senhor é aquele que nos guarda, é o que nos diz. O Senhor também é o nosso bom pastor. Davi foi um pastor de ovelhas. Davi cuidou do rebanho de seu pai desde a sua infância, sua meninice, sua adolescência e parte da sua juventude. Davi sabia que toda a proteção para as ovelhas estava no seu pastor. A ovelha sem o pastor, ela não sabe o que comer, ela não sabe onde tem água, ela não sabe se defender. A ovelha precisa do pastor. Deus podia ter comparado o homem com um passarinho, com um cachorrinho, com um cavalo, ou sei lá, outro animal, mas Ele nos comparou com ovelhas. Ovelhas. E Ele mostra como a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Davi escreve este salmo maravilhoso, do verso 1 ao 5 do Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ai, que segurança sentimos no Senhor. Ele é o nosso pastor, por isso não temos falta de nada. Ele cuida, Ele cuida. Ah, quando a gente olha a nossa vida, desde a nossa infância até os nossos dias hoje, quando se chega na idade que eu estou, se chega na terceira idade, na velhice, e você analisa a sua vida e vai vendo como Deus cuidou de nós. Como Deus cuidou de cada detalhe, de cada parcela do nosso viver. Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Ele que nos leva, Ele nos mostra o que devemos comer e o que não devemos comer.
Tem muita coisa aí nas redes sociais, em sites, na televisão, em filmes, em mídia, que você não deve assistir, não deve comer, faz mal, comida estragada, contaminada, contaminada com pecado, contaminada com o veneno das trevas, contaminada para nos adoecer, para trazer depressão, morte, medo, pânico. Nós precisamos de alimentar de coisas boas, alimentar do bom alimento do Senhor, que Ele põe para as suas ovelhas, a sua palavra, sua palavra. Ele que nos dá e nos leva a águas tranquilas. As ovelhas não gostam de tomar água corrente, onde tem ali águas correndo tão rápido, correnteza, perto de cachoeiras. A ovelha não toma. Ela precisa de águas tranquilas. Deus nos leva às águas tranquilas. Ele refrigera nossa alma tem paz. Refrigério, se você está num dia muito quente, suado, e você está sentindo tanto calor, que gostoso tomar um bom banho, um banho bem fresquinho, algo que vai nos refrigerar. A nossa alma, ela descansa com a palavra de Deus, ela descansa com a presença de Deus. Você pode estar aquecido a 1000 por hora, cheio de preocupação, cheio de dúvidas, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio do que seja negativo. Quando você se banha na palavra de Deus e perdoa e limpa o coração, você fica fresquinho, limpo, sente leve e gostoso. Esse é o nosso Deus. Jesus deu a sua vida por nós. Isso mesmo, como bom pastor. Em João capítulo 10, de 11 a 14, Jesus nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus é o bom pastor. É aquele que limpa, é aquele que unge a cabeça, é aquele que cuida das ovelhas em todos os detalhes. Como é gostoso ver como Deus se preocupa conosco, com o nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, como Deus olha cada detalhe do nosso viver. E Jesus fez o que ninguém faria. A palavra diz que alguém pode morrer por um amigo, mas por um inimigo? Por alguém que não quer nem saber da gente? Por alguém que nos odeia, que cospe, que rejeita? Jesus morreu por toda a humanidade e estende a sua mão para curar, salvar, para tirar toda a condenação. É isso mesmo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus nos deu a sua vida. Ele nos dá, com a sua vida, Ele nos dá o seu Espírito, a sua presença e tudo que Ele é. Tudo que Jesus é o que nós precisamos. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é tudo, a nossa suficiência é Jesus. Como bom pastor, Ele nos mostra que nos protege, que cuida de nós. Isto é tão importante e tão maravilhoso. Saber que o Senhor se importa conosco e Ele deu a sua vida por nós. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala de 2 tipos de pastores: o pastor de ovelhas e o pastor de almas. O pastor de ovelhas e pastor de almas. E Jesus é esse bom pastor. Ele é o supremo pastor das nossas almas, Jesus. E vamos ver o cuidado amoroso
deste bom pastor. Estamos falando de proteção. A proteção das ovelhas não é um colete antibala. A proteção das ovelhas não é uma armadura. A proteção das ovelhas não é uma casa blindada. A proteção das ovelhas é o pastor ao seu lado. É Jesus ao nosso lado. Ele é o nosso pastor. E no cuidado amoroso do bom pastor, nós temos as prerrogativas deste cuidado. O pastor tem de conhecer as suas ovelhas. O pastor deve ser conhecido das suas ovelhas. Tantas experiências tão lindas mostrando o pastor chamando as ovelhas, elas vêm. Outra pessoa chama, é outra voz, é outro tom de voz, é outra entonação de voz. Elas não seguem, elas só ouvem e seguem o seu pastor. Então, dentro da prerrogativa deste cuidado amoroso, as ovelhas conhecem o seu pastor. O pastor deve lhes dar o devido cuidado em termos de alimento. A ovelha é tão tolinha, ela come tudo. Ela come qualquer coisa. E ela pode comer veneno, coisas que vão matá-la. Então, o pastor, ele antes, por isso que diz, preparas uma mesa perante mim. Não é que o pastor prepara uma mesa com talheres, copos e pratos e guardanapos, não. A mesa que ele prepara para as ovelhas é ir à frente, escolher o pasto, escolher o que elas podem comer. E quando ele vê uma erva daninha, ele arranca, ele atira para que a ovelha não prove aquilo que é ruim. Ele prepara só coisas boas para ela. O pastor oferece proteção contra os predadores. O lobo, o leão, o urso, a serpente são inimigos e que querem matar as ovelhas. O pastor oferece a proteção. Ele tem a sua vara, ele tem o seu cajado para trazer a ovelha pertinho dele. Mas aquela vara é um instrumento para usar contra os predadores. Essa vara nós podemos trazer como a própria palavra de Deus, que é levantada contra o inimigo, que bate na cabeça de Satanás e das trevas do inimigo e nos traz proteção. A palavra de Deus, a presença do Senhor conosco, traz luz e espanca as trevas. Proteção contra as plantas venenosas nos pastos, como nós já vimos. Mas o bom pastor, ele livra as ovelhas dos predadores. Olha o que está escrito em Amós, capítulo 2, 3, versículo 12. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. O que o Senhor quis dizer aqui? Que o pastor vê o lobo ou o leão que já agarrou uma ovelhinha e o pastor corre e ele vai, ele puxa e ele tira e ele luta com aquele predador. Ele luta com aquele animal feroz para salvar. Às vezes a orelhinha que está presa, diz aqui, as duas pernas que o animal pegou e ele luta, ele arranca, ele abre a boca daquele leão, daquele urso ou daquele lobo e livra a ovelhinha. Ele luta, Deus luta por nós, Deus luta por você, Deus luta e Ele nos livra, nos arrebata. Davi foi um bom pastor. Em 1 Samuel 17, 34 a 36, nós lemos, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso.
Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi contou sua experiência como pastor. Ele disse, olha, eu matei o leão, matei o urso, porque eles investiram contra as ovelhas. Elas estavam sob o meu cuidado. Eu arrisquei a minha vida e eu as livrei. Deus me ajudou nisso. Davi era um bom pastor. E quem é Jesus perto de Davi? Muito mais poderoso, sábio, forte. Ele é aquele que nos livra. Sabia que Deus já te livrou de tantas situações que você nem percebeu? Sabia que você já esteve à beira da morte e nem percebeu? À beira de perigos e nem percebeu? O bom pastor, ele se importa com a ovelha perdida. Jesus conta, não é, em Mateus 18, de 12 a 14, ele diz assim, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que terá maior prazer por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. O Senhor ama a todos, o Senhor te ama. Tem lutado para que você compreenda que Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar do seu casamento, Ele quer cuidar dos seus filhos, Ele quer cuidar do seu emprego, do seu trabalho, da sua saúde. Ele quer cuidar, mas é preciso que você seja uma ovelha do seu pasto. Uma ovelha, sim, Senhor, eu sou teu, eu te pertenço, eu deixo o Senhor agir. É isso que precisa, só isso. As ovelhas, elas ficavam perto da tenda dos pastores. Olha aqui em Cantares, capítulo 1, 7, 8, nós lemos assim. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho e onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? O esposo responde, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Isso mesmo, as ovelhas ficavam ali pertinho da tenda dos pastores. Estavam guardadas. Qualquer barulhinho, qualquer sinal de inimigo, ali estava o pastor para proteger suas ovelhas. E o Senhor é o pastor de Israel. Gênesis 49, 24, na bênção que Jacó fala para a vida de José, ele disse sobre José, o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pedra de Israel. Ele é chamado, nosso Deus, o pastor de Israel. Será que ele pode ser chamado seu pastor? Nós somos do rebanho do Senhor. Salmo 100, verso 3 diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mas há pessoas que não querem Jesus como pastor. É o que aconteceu com Jerusalém. Jesus diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Será que você está entre esses que não querem a proteção de Deus e o inimigo faz de você gato e sapato? E o inimigo tem destruído sua vida, suas emoções, seu lar? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, entregando sua vida a este Deus que é o nosso pastor. Ore assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração,
Eu te dou toda a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. Lava-me, limpa-me, encha-me com a tua presença e o teu Espírito. Dá-me a tua paz e a tua salvação. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. É isso. Fale de coração, esteja firme. E experimente o cuidado e a proteção deste Deus tão maravilhoso. Que Ele te abençoe ricamente e espero encontrar com você no nosso próximo programa aqui na Rede Super, Alinhando os Ponteiros. Deus te abençoe. Ok, pastora, agora o terceiro programa. Tá.